Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje de sono. Vamos esperar aqui todo mundo chegar. Vamos esperar a Rosana pedir aqui. Aham. Vamos aqui. Tudo bom, gente? Saudade de vocês. Errei. Rosana tá entrando. Conseguimos! Encontros da Conseguimos. Boa pandemia. noite. Boa Para noite, ficar querida. mais fácil. Eu achei que eu estava ao vivo, mas Prazer, não, eu viu? não estava. Eu sou super tecnológica. Ah! É, eu brinco. Muito bom, o pessoal tá Aliás, eu vou chegando. falar nesse primeiro minuto, Marcela, precisa salvar. É, não tinha ainda Você essa, lembra? essa possibilidade, né? Muito bom. Vocês estão me Obrigada ouvindo pelo bem? convite. Olha, Eu estou ouvindo bem, sim. Mas a sua, não ah, sei se é a minha ou a sua internet está dando uma falhadinha aí, não sei. eu tentei mudar aqui a internet aqui de casa para ver se tá ruim. Qualquer coisa vocês mandam no comentário se tiver ruim. Então, bom, dos que eu tô vendo aqui, a maior parte das pessoas eu conheço, mas para quem não me conhece, sou a doutora Marcela Noronha, sou pediatra, eu sou nefrologista, eu sou educadora parental também. E a minha super mega amiga, convidada, querida e muito competente, doutora Rosana Cardoso, que é neurologista infantil e especialista em sono. A gente, para quem não sabe, fez uma live em abril falando aí de como ajudar as crianças na pandemia, aí estava no burburinho, mas ainda não tinha opção de deixar salva. Então a gente está fazendo essa live hoje até para depois deixar salvo para vocês poderem aproveitar todas as dicas que este poço de sabedoria tem para nos oferecer, não é? Ah, muito obrigada, Marcela, viu? Você é muito querida, obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre isso. E é inacreditável que já fazem quase 8 meses da nossa primeira live, que a gente falou lá como seria o sono na quarentena. Você lembra? A gente dando dicas para as mães, para os profissionais de saúde, como seria, como é que seria isso. E agora é quase, eu quer dizer, eu esperava que nesse dezembro aqui a gente poderia falar do sono pós-pandemia, mas não, estamos ainda no meio da pandemia, então vamos continuar cuidando aí da saúde e do sono aí de uma maneira especial. É. É assim, eu tenho recebido muitas perguntas no consultório que as crianças realmente, né, têm estados mais ansiosos, isso a gente sabe até por conta de estudo, tudo, mas com uma piora efetiva na qualidade do sono. Então, crianças que estão dormindo mais agitadas, com muitos despertares à noite. O que que você tem de estudo para contar para gente sobre isso? Então, na maioria dos países, começaram a sair estudos. Assim, os estudos começaram, principalmente, o sono afetando os profissionais da saúde. Começou os estudos na China, depois na Europa. Então, assim, a maioria dos estudos, assim, quando a gente fala de profissional da saúde, é o estresse total e, obviamente, a maioria aí sofreu insônia, muitos evoluíram com ansiedade, depressão. E a gente falava assim, e isso obviamente ia passar para a população geral e em algum momento ia chegar nas crianças. E não tem jeito, porque as famílias convivem, se os pais estão ansiosos, a criança em algum momento ela acaba absorvendo isso também. E o isolamento social acabou sendo bem prolongado e super necessário, né? Então, obviamente, nem não estou criticando. Se a gente não tivesse feito isolamento social, você imagine o número de vidas que teriam sido perdidas a mais do que já foram, né? Então, mas assim, para as crianças, e eu acho que os adolescentes aí, que são um capítulo à parte, acabou sendo um período assim muito prolongado. Porque assim, a questão de ensino online foi muito difícil. As escolas, eu acho que foi um desafio imenso para a maioria das escolas. Você tem filho pequeno, você sabe, né, Marcela, como foi complicado isso, principalmente para as crianças pequenas, as crianças assim, em fase de alfabetização. Então, a gente já tem, assim, eu vou falar um pouco da minha observação pessoal aí dos últimos meses e também de todos os trabalhos que estão sendo publicados. Mas, assim, a maioria das crianças
por conta dessa questão de isolamento, ansiedade, exposição excessiva às telas, porque os pais não tiveram como controlar, né, Marcela? Isso foi complicado. Né? Porque a gente tem toda aquela coisa, aquele discurso, olha, deixa a criança longe do celular, do tablet, do computador. Mas como agora, no meio da pandemia, não tinha como, porque a criança está tendo ensino online e tem muita coisa. Eu lembro que eu falei há pouco tempo com um pacientinho e eu falei para ele, falei, olha, não dá para você ficar tanto tempo, falar, mas doutor, é o único jeito de eu socializar, porque eu tenho os meus amigos que eu jogo, os meus joguinhos, então eu estou interagindo com eles. É aí que eu vou argumentar, né? Então eu ouvi assim, eu tentei falar com algumas crianças assim com uma compreensão um pouco maior, eu tentei explicar o impacto sobre o sono, o impacto aí sobre a questão do comportamento, mas é difícil para a criança entender tudo isso que a gente está. Se a gente tem dificuldades, né, Marcela, em entender todo esse momento difícil, desafiador, para a criança mais ainda. E aí, do ponto de A vista. gente tem dificuldade de ficar sem as telas, as crianças muito mais, né? E a tela, ela funciona realmente como uma ajuda, né? Porque você está na pandemia, muitos pais em home office. Você põe a tela ali, a criança fica quieta. De vez em quando você precisa de uma reunião, alguma coisa que não tem jeito. O que eu falo muito no consultório, que é muito importante, é uma coisa assim, a tela te ajudar em alguns momentos. Infelizmente, vai ter um período a mais de tela, que não é o recomendado, mas é o que é possível de fazer no momento. Só que a gente também não pode falar assim, então não dá. E deixar a criança 100% do tempo na tela, né? É o nosso papel de pai e mãe, né? E aí eu me coloco como mãe e pai, tá inventando moda né? E inventando outras atividades para as crianças que também que não são telas. Agora, as telas na pandemia trouxeram um ganho imenso, né? Se não fossem as telas, como que a gente poderia sociabilizar com outros? Como que a gente poderia ter tido esse ensino online? Mesmo que não seja o ideal, ele é muito mais do que nada, né? Agora, as telas, de fato, atrapalham o sono. Qual é a recomendação? Eu preciso desligar o meu aparelho quanto tempo antes de dormir? Queria que você falasse também um pouco por quê, né? Por conta daquela luz azul. Sim, é assim, o ideal é desligar no mínimo 2, 3 horas antes, né? Criança menor, a gente pede para desligar até um pouco antes, assim, estabelecer horários durante o dia. Mas, sem dúvida, assim, com os pais em home office nesse período, não havia outra alternativa. Ninguém se sinta culpado aí, porque realmente não havia outra alternativa. E, assim, e tem muito conteúdo bom na internet, né? Então, muito conteúdo. Então, as crianças aprenderam, a maioria das escolas acabou, no final, se adaptando bem ao ensino online. Então, é um outro. Nós mesmos, né, Marcelo? Estamos fazendo uma live aqui por conta da pandemia. Se não fosse a pandemia, a gente não estaria fazendo essa live, com certeza. Não. A gente abriu até canal no YouTube, né? Olha, então. Pois é. Ou seja, tem o lado positivo. Mas se a gente pensar no sono, aí as coisas mudam um pouquinho. Eu costumo brincar que no início da pandemia, a gente teve, o sono teve uma tempestade perfeita em cima do sono aí, que você teve fatores comportamentais, sociais e circadianos aí de ritmo, tudo interferindo de uma maneira negativa no sono, né? Então, para a criança, por isso que todos os estudos mostram aí que as crianças, elas acordam mais, vão dormir mais tarde, tem uma tendência a ter mais insônia, os adolescentes aí que tem aquele atraso de fase, aquele perfil mais vespertino, pioraram. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, é muito importante a atividade online, eu acho que foi, assim, fundamental para nesse período, mas agora que eu acho que janeiro, fevereiro vamos começar uma transição aí, é interessante também começar essa transição. E como eu falei, tentar diminuir as telas aí o quanto antes, próximo do horário do sono. O problema das telas, aí, vamos falar da criança menor, você tem a questão de conteúdos, né? Que às vezes podem, assim, deixar a criança muito agitada, né? Isso vale também até para o adulto, obviamente. Então, dependendo do conteúdo, do desenho que a criança está assistindo, do joguinho, ela acaba ficando assim muito agitadinha. E tem a questão da luz, a luminosidade acaba sendo ruim também, porque
o que acontece é assim, eu não sei se vocês lembram lá da melatonina, que a gente chama que é o hormônio do escuro, ele só consegue ser produzido se tiver escuro, o próprio nome diz. Então, se você tiver uma luminosidade, a criança estiver com a tela olhando para um computador, olhando para o celular, a produção de melatonina vai ser afetada. E, obviamente, a melatonina é envolvida em vários processos do sono. Então, o que a gente não quer é atrapalhar a produção da melatonina. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Mas se você conseguir tirar as telas aí, pelo menos 2, 3 horas antes do início do sono, já é um ótimo caminho. Ó, a minha querida sócia, dona doutora Pilar, fez uma pergunta super interessante. Entre telas, eu assisti, por exemplo, um desenho e eu tá jogando um videogame, né? Que é uma coisa que é mais interativa, tudo. Pro sono, isso é pior? Assim, um filminho mais tranquilo é melhor do que o videogame ou não existe nenhum estudo? Então, o que as atividades. Olha, essa pergunta é bem inteligente, essa daí, bem interessante. Porque Gente, justamente é minha sócia. as atividades mais interativas, elas são melhores para a cognição e são melhores para a linguagem, né? Para a criança. Só que para o sono é o contrário, tem que ser uma atividade mais monótona, mais tranquila. Então, um desenho bem tranquilo é melhor para o sono. Tá? É igual a gente, às vezes você coloca um seriado lá, uma série bem bobinha para você assistir, entendeu? Se for uma coisa pesada, você não vai assistir próximo da hora do sono. Mas atividades interativas, principalmente nessas crianças, muitas crianças estão atrasando linguagem, né, Marcela? A gente está vendo isso muito. Aí eu vou até sair um pouquinho fora do sono, mas então tem esse aspecto. Então, se for pensar do ponto de vista de interação, é melhor assim, coisas que a criança ela possa, de preferência, falar. Tem que falar para a criança, né? Como ela não tem esse contato com as outras pessoas, essa sociabilização com outras crianças, outras pessoas, né? Eu sempre falo, tem que falar muito com a criança, tem que narrar o dia dela inteiro em casa para melhorar essa questão da fala, que está tendo um atraso importante, a gente está vendo sim no consultório. E essas crianças que têm sono muito agitado, que estão dormindo, que se mexem à noite, que batem a perna, tem alguma dica para melhorar essa qualidade do sono? Sim, aí vou fazer até um comentário. Porque, assim, sono agitado é um termo bem genérico que a gente utiliza, né? E é muito comum quando a criança está com alguma... Ela está com dor, está com cólica, a criança, sei lá, tem refluxo gastroesofágico, refluxo é bem comum. Então, qualquer coisa que incomode a criança, isso vai atrapalhar o sono e ela acaba se mexendo mais. Existem algumas situações aí que são transtornos do sono, desde sonambulismo, terror noturno. Se alguém quiser, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Assim, existem situações mais graves, como uma crise epilética durante o sono, ou a criança até que tem apneia obstrutiva do sono, ela acaba se movimentando mais para achar uma posição melhor para a respiração. Então, a gente tem várias causas para sono agitado. E o que a gente observou nessa quarentena, nesse período, eu nem vou falar mais quarentena, porque nesse período aí da pandemia, foi que a impressão que dá que as crianças estão despertando mais. E aí tem o componente desde ansiedade ou todas essas outras causas aí que eu falei, né? Que acabam colaborando. Mas acabou de ser descrito um transtorno do sono, isso é algo novo, tá? Que chama transtorno do sono agitado. Em inglês é Restless Sleep Disorders. Pode ser traduzido também como transtorno do sono inquieto. E isso é muito interessante, né? Porque são crianças que têm uma movimentação excessiva, assim, do corpo todo, aquela criança assim que a mãe fala, nossa, ele não para na cama, ele muda de posição toda hora, eu chego a acordar no chão. Então, é uma movimentação aí que chama bastante atenção da família. E isso foi descrito, só que você tem que descartar todas as outras causas que eu falei, inclusive pernas inquietas, que é uma causa rara, mas você pode ter que é aquela criança que fica chutando a noite inteira, tá? E ela tem uma sensação desagradável no início do sono, parece que fica pinicando, formigando a perna. Então, isso não é pernas inquietas, é um outro transtorno que a gente, assim, por enquanto é chamado de raro. Mas, assim, a gente no consultório, a gente tem muitas crianças que a gente avalia, estuda e não acha nenhuma causa, né? Então, a tendência a gente vê mais. Então, isso é algo novo. E como que a gente pode fazer para melhorar?
Então, olha, o que a gente falou, assim, todo esse período da pandemia. Alguém está falando de pernas inquietas? Rogério, só fazer um parênteses. Se adulto pode ter pernas inquietas. Pernas inquietas é mais comum em adultos, inclusive. E é bem comum e é uma causa importante de sono agitado no adulto, tá? Que eu citei na criança, porque a gente. Mas se você quiser, comenta aí. Pernas inquietas é algo bem comum aí. E você sabe que piorou também Rogério, se você tiver. Eu fiz até um vídeo no meu YouTube sobre isso. Se você entrar no meu Sono e Medicina, entra em pernas inquietas, que eu explico até. Eu vou falar rapidamente, mas por que piorou até na pandemia pernas inquietas aí no geral. Mas voltando aí, o que fazer? A gente falou aí todo esse período da pandemia de manter rotinas. E os primeiros 2 meses foram muito desafiadores mesmo, porque mudou a escola, pai que vai para home office, e aí tem a funcionária em casa, tem a avó que cuidava. Então, eu lembro que assim, os primeiros dias foi bem confuso para a família aí se adaptar. Mas o que a gente falou desde o início, né, Marcela? Tá bom, não dá para fazer a mesma rotina, então estabelece uma nova rotina e segue. Acordava todo mundo 6 horas da manhã, não é mais 6 horas da manhã, virou 7h30, então agora todo mundo. Só que estabeleça uma rotina que seja bom para toda a família e tenha todo dia isso de colocar a criança para dormir no mesmo horário, manter as refeições. E isso, para quem estava em home office, acho que foi muito difícil. Porque essa pessoa tem reunião na hora do almoço, foi um pouco complexo. Mas isso de manter rotinas, então a gente continua falando que para o desenvolvimento da criança, ele é fundamental. Né? Se você quiser comentar um pouquinho também, né, Marcela? Mas do ponto de vista de ritmo circadiano, de relógio biológico, você está dando uma mãozinha para a criança aí, marcando, né? Você tendo esses marcadores. O maior marcador aí para o sono da criança é o claro e escuro. Então, se você conseguir ter isso em horários bem estabelecidos, e mesmo a questão de você, alimentação e outras atividades, manter, para a criança é muito bom. E outras dicas aí, não sei se você quer comentar alguma coisa, e aí Não, nas rotinas, uma coisa que a gente precisa entender é que toda vez que a gente tem uma mudança, a gente vai ter um processo de adaptação. Ninguém se adapta à mudança. Alguns se adaptam mais rápido, outros mais devagar. Mas todos vão ter que se adaptar, né? E a gente está numa fase diferente onde é necessário uma adaptação. Então, quem não se adaptou ainda porque tem uma dificuldade, precisa continuar se organizando. Quem já se adaptou, ótimo, mas para a criança ter segurança, para a criança ter uma autoestima boa, ela precisa saber o que vai acontecer na vida dela. E para ela saber o que vai acontecer na vida dela, é muito importante uma rotina estruturada. Então, não é que você precisa comer todo dia café da manhã às 7h31 da manhã e 56 segundos. Mas entre 7h30 e 8 horas, você toma o seu café da manhã. Meio-dia é hora do almoço. E mesmo para bebês que só mamam no peito, que tem o ciclo, não é que aquele bebê precisa ser amamentado às 7, às 10, à 1, né? A amamentação, ela é livre demanda, mas ela segue mais ou menos um ritmo, né? É importante tomar banho mais ou menos no mesmo horário. A gente sabe que o banho relaxa, então para quem tem um sono mais agitado, é interessante sim tomar um banho antes de dormir, né? E aí a Rosana pode falar com muito mais propriedade que eu, mas evitar bebidas com cafeína, colas, que deixam mais agitado antes de dormir. Então, refeições mais leves, né? Não comer aquele churrasco antes de dormir, que você dorme assim, né? Digerindo tudo. Então, todas essas coisas vão ajudar. E o que a gente, né, pediatra, especialista em sono, sempre bate na mesma tecla. Tem que ter rotina, tem que ter uma rotina para dormir, tem que ter um horário para dormir. Vai lá, qual que seja a sua rotina? Tomar banho, rezar, cantar, fazer uma massagem, enfim, a rotina que for melhor para sua família. A rotina pode ser 5 minutinhos, como pode ser 30 minutos. A gente tem que fazer o que se adapta a cada um. O importante é a gente ter sempre aquele ritual e seguir o ritual, né? Isso, eu até complementar um pouquinho. Uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas não imagina é que a gente tem vários processos que acontecem durante o sono, né? Processos neurológicos e processos metabólicos, por exemplo. Então, se você coloca a criança para dormir todo dia no mesmo horário,
a secreção hormonal dela, de alguns hormônios, vai acontecer sempre no mesmo horário. Isso é ótimo. Então, hormônio de crescimento, leptina, grelina, tem vários hormônios aí que eles vão se oscilando, vão se intercalando, e são muito importantes. Eu falei da melatonina, que é justamente aí, você apagou a luz, então, no mesmo horário, então o organismo já sabe todo dia, 9 horas da noite, vai começar aí o pico da melatonina. E isso vai levar a outros hormônios, tá? E é uma orquestra. Então, imagine aí que tenha lá o senhor lá, o João Carlos Martins lá com a orquestra lá, e aí um começou errado lá, e aí o outro parou. Não dá certo, gente. Então, pensa no sono como uma grande orquestra. Então, se ele começa no mesmo horário, eu dei um exemplo de música, ainda mais músico, assim, musicista, eles são muito assim precisos com horário e tal. Então, você tem uma sequência, e isso é muito importante, principalmente para o desenvolvimento do sistema nervoso central, tá? Então, essa é a dica. E o clássico aí, a gente falar da secreção do hormônio de crescimento, mas você tem vários processos que acontecem, não é só a secreção do hormônio de crescimento. E continuando, você falou de rituais, muito bom. Às vezes a criança é gostoso para a família e é gostoso para a criança você ter rituais. Então, cada família estabeleça o ritual que achar mais adequado, que é um banho, um leitinho, uma cantiga, às vezes uma oração, dependendo da família, ou conta uma história, o que achar conveniente, mas procura manter todo dia essa rotina, né, Marcela? Que é gostoso, e a criança gosta, e ela já sabe, quando... Você sabe que eu dou um exemplo bem ridículo da minha infância? Quem tiver mais de 40 anos vai lembrar desse exemplo bem ridículo. Sabe como a gente sabia que era horário de dormir? Porque acabava a programação da televisão. E tinha uma propaganda. Você sabe a história? Ficava na tela colorida. Mesmo as famílias que não tinham. Aí e tocava a musiquinha dos Cobertores Paraíba. Pois é. Já é hora de dormir. Pronto. Todo mundo, era um acordo coletivo com as crianças, entendeu? Já é hora de dormir. Pronto. Aí pronto, todo mundo sabia. Parece brincadeira, mas é verdade, tá? Quando eu era pequenininha, era assim. É verdade. E hoje a mamãe prática... Mas é verdade, eu vou fazer o quê? Todo mundo já entregou a idade. Mas aqui. Posso fazer as perguntas? Pode. Uma das perguntas é: quando eu devo pedir uma polissonografia? Quando a gente deve pensar em fazer o exame da polissonografia? Eu vou ampliar, tem muito médico aqui na live, mas tem bastante mães aqui também querendo saber. Eu vou ampliar assim: quando eu devo ficar preocupada com o sono do meu filho e ter que procurar um especialista em sono? Então, nesses casos, por exemplo, de insônia comportamental, que a gente viu bastante aí nesse período da pandemia, que é aquela criança que resiste para dormir, ou que a família em algum momento criou um mau hábito e não está conseguindo acertar, tem um problema de limites. Então, para esses casos, em geral, o diagnóstico é clínico e você orienta a família e ela acaba se organizando. A gente não precisa de polissonografia. Assim, se a criança ela tem uma história de ronco habitual, então aquela criança que vira e volta, a família nota que tem uma respiração ruidosa, que ronca, ou que tem e que ela às vezes acorda assim com uma respiração mais ruidosa ou cansada, ou que a família percebe que ela tem apneia, que é pausa respiratória, que às vezes a família pensa, nossa, parece que ela parou de respirar. Essa criança, aí vale a pena pedir uma polissonografia para descartar a apneia obstrutiva do sono. E pode ter sobreposição com insônia. Então, essa criança, às vezes, por ela ter um transtorno respiratório, ela acaba acordando mais. Então, ela tem mais despertares. Tá? Então, isso é uma situação. Então, toda vez que você pensar que essa criança ela tem um ronco excessivo, ou pode ter apneia, a gente sempre pede polissonografia. Tá? Quando no sono agitado, nem sempre. Eu falei de causas de despertares, né? Se a gente consegue caracterizar bem, é um sonambulismo, é um terror noturno, a gente consegue, do ponto de vista clínico, caracterizar, às vezes a família até filma, aí não precisa.
A não ser que a criança ela apresentou algum episódio em que ela se machucou, algum foi um episódio prolongado, e aconteceu alguma coisa diferente, ela machucou o irmãozinho, ela caiu da cama, aconteceu alguma coisa assim que fala, nossa, pode ter sido uma crise epilética durante o sono. Então, aí nesses casos também a gente pede polissonografia. E assim como diagnóstico diferencial. Mas boa parte dos casos aí, a gente falou um pouquinho mais de insônia comportamental, né? Aí ela tá falando, mas fazer polissonografia em criança não deve ser fácil. Depende, viu? A Exatamente. gente faz. É, tem crianças que elas dormem super bem em qualquer lugar, com eletrodos, sem eletrodos, elas acabam, né? Mas tem crianças que elas são mais assim agitadas, assim, elas acabam às vezes dá mais trabalho para o técnico. Mas em geral, depois que o técnico colocou os eletrodos direitinho, a criança dorme, tá? E às vezes a gente acaba até fazendo domiciliar. Eu vou emendar uma pergunta que era um assunto que a gente já estava entrando. Ó. Meu bebê de 1 ano e meio acorda chorando assustado. Às vezes está de olho fechado chorando. Vamos falar um pouquinho desses despertares aí que às vezes a criança nem recorda e a gente como mãe e pai fica muito mais ansioso de não saber o que está acontecendo. Explicar aí para essas mães que assim, isso é bastante comum e como que a gente pode lidar com isso. Eu falei do terror noturno, do sonambulismo, mas eu acabei não falando de um outro transtorno que é muito comum na infância, que entra dentro desses transtornos do despertar, que chama despertar confusional. E pode acontecer em qualquer idade, aliás, é mais comum, geralmente antecede até o terror noturno, pode ser criança bem pequenininha. E às vezes pode ser no início do sono, pode ser ao despertar, e às vezes a criança acorda mesmo, ela acorda, fica chorando, fica assim, murmurando, fazendo. Às vezes tem criança que fica até com sudorese, taquicárdica. Então, é como se fosse. É parecido com o terror noturno, mas chama despertar confusional. Mas aí o importante é saber que a criança está dormindo. Isso aí não vai trazer nenhum prejuízo a ela. Então, só fica próximo, não faça nada, não acorda, não movimenta a criança, deixa quietinho que em geral passa. Existe outro diagnóstico diferencial que é pesadelos, mas aí é criança maior. Criança pequenininha é mais difícil ter pesadelos. Que idade geralmente é depois dos 4 anos. Que idade Pesadelo pode acontecer em qualquer faixa etária, tá? Porque como a gente sonha e desde que a gente nasce, a gente sonha, então você pode ter sonhos com conteúdos ruins, aí inclusive esse caso, aí a criança pode estar tendo um pesadelo. Só que como ela não verbaliza, a gente não consegue. A diferença entre o pesadelo e esse despertar confusional, a criança está dormindo, tá? Então ela está em um estado confusional. O pesadelo, se a gente pensar no pesadelo na criança maior, ela acorda, porque ele é do sono REM, ela acorda e ela verbaliza. Eu sonhei com um monstro, eu sonhei com a casa, estava acontecendo isso, eu sonhei que a mamãe foi embora. Ela conta alguma coisa desagradável aí que ela sentiu, né? Na verdade, o sonho ele é tão vívido às vezes para a criança que ela não distingue isso da realidade. Aliás, até o adulto, às vezes, tem adultos que têm sonhos vívidos, eles demoram alguns segundos aí, opa, isso foi um sonho, né? Dependendo da situação. Mas então, é mais comum aí os pesadelos após os 4 anos, tá? A criança aí, e a gente fica sabendo que ela verbaliza. Então, lembrar aí que o pesadelo, a criança, ela acorda de verdade, e aí nessa hora é melhor conversar com a criança. Explicar que aquilo não aconteceu, tentar que o poder de abstração da criança nessa idade é complicado. Então, a família tem que ser bastante habilidosa aí para explicar aí o que é fantasia, o que não é, né? Às vezes a criança vai numa festa e vê um palhaço aí e começa a ter, né? É clássico isso. Aí de noite vai ter pesadelo com o palhaço, né? Exato. Ó, e tem uma pergunta aqui que eu acho que é até mais para mim. Meu filho tem 7 anos e quando chega a hora de dormir, fica resistindo, fala que tem fome, sede, faz xixi. Gente, isso é clássico em qualquer criança, né? Já desde os 2 anos eles já começam. Não quero, não tô com sono. Não, agora me deu uma vontade de fazer xixi. Como que eu vou deixar meu filho sem fazer xixi? Então, de novo, rotinas. Ponha na sua rotina, garanta. Se ele jantou,
Ok, tá nutrido, não precisa nada. Antes de colocar para dormir, faz xixi. Não, você acabou de fazer xixi, não precisa fazer de novo, né? E o que é muito importante para a criança não é só a rotina, é a gente seguir o que a gente acordou. Então, primeiro, essa rotina deve ser feita junto com a criança. Então, a criança, primeiro a gente vai escovar o dente, depois a gente vai fazer xixi. Não interessa se escovou o dente antes ou fez xixi antes, porque ali são minutos. Então, dá o poder para a criança, para ela poder decidir esses pequenos horários, porque isso vai fazer com que ela esteja muito mais afim de participar, né? Você prefere ler um livro ou você prefere ouvir uma música, né? Então, engloba a criança para estar nessa rotina. E seja consistente. Fez a rotina? Segue a rotina. Mas só hoje a minha mãe veio em casa. Mas só hoje ele estava, tadinho, estava um pouquinho mais carente. Eu não fiquei durante o dia. Tira o sol. A gente precisa ser consistente. Se a gente fez uma rotina, a gente precisa seguir essa rotina de forma firme e ao mesmo tempo gentil. Nossa, eu sei, é muito legal ficar acordado. Amanhã a gente vai ter um dia cheio de aventuras e a gente vai poder brincar muito mais. E agora tá na hora de dormir. Por quê? Porque é importante para você. Mas eu não quero. Agora é hora de dormir. Agora a gente vai deitar. Mas eu tô com fome. Você teve a sua oportunidade de comer. O café da manhã vai ter um monte de coisa gostosa pra gente comer e a gente vai poder comer um monte de coisa legal amanhã. Agora é hora de dormir. Então é muito importante essa consistência. Você tem alguma coisa para acrescentar, Rô? Não, acho que você falou tudo. Depende da idade, eu acho que o ritual pode ser negociado com a criança. Eu acho que você tem razão. Criança Exato. muito menor, você monta aí o ritual como você achar mais fácil. Mas aí, criança maior, você pode aí ter uma negociação aí. Exato, mesmo os adolescentes, né? Você quer ler um livro, você vai querer, sei lá, ouvir uma música, né? Tudo é possível de ser negociado. Os muito pequenininhos, os bebezinhos, não tem jeito. E ela tem uma outra pergunta aqui. Como os bebês recebem a melatonina da mãe? Tem orientação para as mães que amamentam também inserirem uma rotina de relaxamento e ficar longe de luzes mais cedo? Olha que pergunta, as pessoas estão fazendo umas perguntas muito legais. Obrigada. Então, a melatonina ela passa pelo leite materno, né? Então, isso é legal também. Assim, se a mãe conseguir também estabelecer rotina, em geral as mães acabam tendo, né? Rotina na amamentação. E a gente fala que desde pequeno, assim, vai amamentar, mas com a luz apagada, porque já é um marcador para a criança e também para a mãe. Isso é legal também, viu? Então, procede. Procede, exato. Assim, o que eu falo para as mães de bebês pequenos o bebê dormiu durante o dia, você tá com sono, deita sem culpa e dorme. Eu sei que é difícil, né? Que a gente fica, mas eu precisava fazer. Mas é importante para quem é mãe de bebê pequeno tá relaxado. O bebê pequeno, ele vai ter esse despertar a cada aí 2h30, 3 horas. Isso é muito desgastante. Cuidar de um bebê pequenininho, amamentar, uma coisa que exige muita energia. Então é importante ter uns períodos de autocuidado, né? E perceber, você tá com sono? Por que não dormir junto com o seu bebê? Junto com o bebê em segurança, é lógico, mas no mesmo momento, né? Então acho que isso é muito importante. E aí várias pessoas me perguntaram essa semana, meu filho parou de dormir à tarde. Isso é um problema? Então, assim, me perguntaram das mais diversas faixas etárias. Então, pode dar um genérico aí. Em geral, assim, vocês lembram que assim, a consolidação do sono noturno, ela vai acontecer aí por volta aí de um ano, né? E aí eu até brinco com as mães aí, desse período de 6 meses a um ano, é um desafio, porque a criança, ela tá consolidando o sono noturno, aí ela começa a acordar um monte de vezes, né? Então, até um ano e pouco vai indo. E ela vai mantendo aí, em geral, ainda 2 cochilos durante o dia. A maioria das crianças elas vão parar de ter os cochilos durante o dia por volta dos 4 anos, né? Só que algumas crianças aí, e por vários aí, até questões socioculturais, né? Que tem família que tem hábito de siesta, né? Então, a criança mantém. Então, se ela, o tempo de sono é adequado e o período que esse cochilo é curto e ela fica bem, ela tá
ativa, brincando, aprendendo, então não tem problema ela ficar com esse cochilo rápido aí à tarde. É. E Mas isso é também super controverso, viu? Tá? Isso é uma dica, isso aí é bem controverso. então, eu sempre falo no consultório, tá acordando bem, tá ficando bem, tá de bom humor? Tá tudo bem. Tá ranzinza, tá chorão, tá irritado. Então, talvez seja um sono, não tá conseguindo pegar no sono, né? E aí realmente vai ficar levando, vai virar uma bola de neve, né? Porque aí não consegue, aí dorme à noite agitado porque já tá muito cansado, né? Mas não existe assim um número de horas mínimos. Não, mas precisa dormir quanto tempo, doutora? Não existe, existe uma média, né, Rosana? Não existe uma Não é. obrigatoriedade. Né, que se a gente pensar no tempo total de sono, então quanto menor a criança, maior o tempo total de sono que precisa, né? Para o recém-nascido, ele chega a dormir 16, 17 horas, né? Ele acaba no tempo total e vai reduzindo. Mas assim, as crianças menores, em geral, elas precisam por volta de 12 horas do sono. Então elas passam ter metade acordada, metade dormir. E depois dos 4, 5 anos vai reduzindo isso, né? Até chegar nas 8 horas ideais do adulto. Sem dúvida. Então é importantíssimo, né, também de assim, tirar, diminuir a ansiedade da criança, não deixar a criança ficar vendo muito, ser muito exposta a jornal, né, com essas notícias a todo tempo aí, porque isso aumenta muito a ansiedade das crianças e isso reflete na piora da qualidade do sono. Lembrar que dormir bem é uma questão de saúde. Eu sempre falo no meu curso, não consegue dormir, eu não consigo, e chora, e é difícil. Eu falo assim, o nosso objetivo como mãe, como pai, como pediatra, como educador de sono, qual que é o objetivo? O objetivo é fazer a criança dormir bem. É a necessidade é dormir bem. Por que a necessidade é dormir? Para liberar os hormônios da forma adequada, para deixar a imunidade melhor, para ajudar na concentração, com benefícios cardiovasculares, enfim, os benefícios de uma noite bem dormida são inúmeros, né? A gente pode falar uma live sobre isso. São inúmeros. Não, é que assim, para o desenvolvimento do sistema nervoso central, do cérebro da criança, para aprendizado, memória, é fundamental. Então, assim, acho que é uma das coisas aí que a gente mais tem que lembrar, porque assim, o sistema nervoso está em desenvolvimento. Se a insônia, a privação de sono, as alterações de sono, elas já trazem muito prejuízo para nós adultos, para a criança é pior ainda. E às vezes a gente nem sabe exatamente ainda até que ponto isso pode prejudicar a criança, sabe? Então, por isso que a gente fala tanto criança tem que dormir, e é um mantra mesmo, e cada vez os estudos mostram mais isso. Exatamente. Perguntou. Criança que dorme bem aprende melhor? Sim, Fabiana, sim. Exatamente. Aprende melhor. Tem uma outra pergunta. Bom, só. Não, é que tem vários estudos. O sono é aprendizado, até com adultos, viu? É bem legal. Então, concentração melhora. Isso aí é uma linha de pesquisa. Isso aí é uma linha de pesquisa. Outro dia eu até publiquei no meu Instagram. Aliás, eu vou fazer outra publicação de sono e criatividade. Porque é super legal isso também. Legal. As pessoas falam assim, porque tem uns estudos com sono que mostram que não adianta só você dormir a noite inteira. Você tem que fazer a ciclagem de sono, do REM, do não REM direitinho, para você fazer aí vamos dizer assim, uma reorganização dos pensamentos, das ideias, e essa reorganização vai te propiciar ser mais criativo. Então, esse sono bem consolidado, esse sono contínuo, ele é fundamental para o aprendizado e para a criatividade. Eu tenho um bloquinho de anotações do lado da minha cama, porque eu sempre acordo criativa e logo passa, então eu preciso anotar naquele momento. É legal isso. Gente, quem tem dificuldade com o sono dos seus filhos, pensa no objetivo final. A necessidade é dormir. E o que acontece é que a gente cai no conto do eu estou exausta hoje, então só hoje eu vou fazer isso. E esse só hoje é só hoje, só amanhã, só depois de amanhã. E aí, uma coisa é a vontade da criança de ficar acordada porque ela tá animada, porque ela quer estar com os pais,
porque ela tem uma resistência natural da criança de não querer ir para a cama naquela hora, porque ela acorda de madrugada e aí ela não consegue se autorregular e voltar para a cama sozinha. E no Só Hoje a gente vai piorando essas questões comportamentais. Então, eu sempre falo, para ajudar a gente no Só Hoje, quando a criança começar a ter algum problema, fala assim, o que eu posso fazer para contribuir com a minha necessidade? Se eu quero que meu filho durma bem, para ser mais criativo, para crescer melhor, para conseguir uma autorregulação melhor, então vamos focar no futuro. E no futuro, que é ter uma boa noite de sono, o que eu posso fazer hoje? Né? Então, às vezes, o que eu posso fazer hoje vai de encontro à necessidade que a criança tem e não com aquela vontade daquele minuto. E alguém fez uma pergunta aqui que é: minha filha sempre dormiu cedo. Agora, próximo de 1 aninho, ela não quer mais dormir cedo. É normal? Então, por volta de 1 ano, você tem essas mudanças. Aí o que está acontecendo, precisa ver o horário dos cochilos. Eu não vi quem perguntou aqui, mas Não tá aqui, tá no perguntas mesmo. então, é que às vezes era bom dar uma olhada se ela não está tirando o último cochilo muito tarde. Às vezes vale a pena você passar o cochilo mais cedo. Tem uns horários, tem um nome estranho, mas a gente fala que são zonas proibidas do sono. Então, evite de dormir, e isso vale até para nós adultos, tá? As zonas proibidas do sono é o horário assim das 8 da manhã às 11, das 8 às 11, que é o horário da manhã mesmo, que é o horário que a gente tem que estar bem acordado e ativo. E o horário das 5h30, das 5 da tarde até as 8 horas também, que é o horário também, é outra zona proibida do sono. Porque se você dormir nesses horários, você atrapalha o seu ritmo. Tá? E isso para a criança também. Então, vê se a criança não está tirando o cochilo em hora errada. Por isso que ela está indo dormir mais tarde. Às vezes é isso mesmo. Olha que legal o comentário do ABC do Soninho. Os pais não podem obrigar a criança a dormir, mas têm a responsabilidade de proporcionar um ambiente adequado para que a criança durma. Perfeito! Não Concordamos. ninguém a dormir, a comer, a fazer xixi ou cocô. Mas nós, pais, pediatras, educadores, médicos, temos a obrigação e a responsabilidade de sim, de ter um ambiente adequado para isso. Sempre com muito amor, né, e carinho. Então é isso. Não é que é para ficar, não, fecha a porta, deixa essa criança chata aí chorando. Não, não é isso, né? E nem falar assim, não, alguma hora vai dormir. Então, tudo bem, ele não quer dormir, nós temos que respeitar a vontade dele. Não. Nós sabemos que é importante que durma. Então, este ambiente tem que ser propiciado. Eu adorei a sua frase. Muito boa, né? É isso aí. Muito bom. Eu acho, sabe que se você quiser comentar um pouquinho, Marcela, essa coisa da criança aprender a dormir. Eu acho que a gente da outra live, eu lembro que a gente até comentou e foi gostoso isso. Porque assim como a criança ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela também aprende a dormir. A gente tem todos os mecanismos aí neurofisiológicos que propiciam um sono normal. Mas existe uma questão de aprendizado mesmo. Então, você tem que dar estímulos positivos e negativos, aí dependendo da situação, para facilitar o aprendizado do sono. Né? Eu acho que você quiser comentar um pouquinho, Marcelo, que eu acho que isso aí é bem legal. Então, tem muita gente, né, que chega no nosso consultório e fala assim: olha, mas minha mãe não dorme bem, meu pai não dorme bem, né? Como que eu vou ter um filho que dorme bem? Ninguém dorme bem lá em casa. Sim, a gente precisa saber que o sono é um aprendizado. A gente não dormir bem não é genético, não é porque nós temos o gene, é um aprendizado. Então, a gente precisa aprender desde pequeno. E quanto mais cedo a gente começa a ensinar a criança a dormir, melhor e mais fácil é. Então, o que é ensinar um bebê recém-nascido que chegou em casa a dormir, né? Então, o ambiente ele tem que ser adequado. Durante o dia, um bebê, você não vai fechar tudo, fazer silêncio na casa, andar na pontinha do pé, porque é dia, mas aquela criança ela precisa conseguir se autorregular e dormir. Então, percebeu que seu bebê tá, né? Lá eu brinco piscando duro, né? Aquele olho que fecha e depois abre. Ou bocejou, ou tá começando a colocar assim a mão na orelhinha, no olho. Isso são sinais de sono.
Nesse momento, a gente já pode colocar o bebê num local próprio para dormir, ou no berço, ou no carrinho com um cinto, ou num tapete no chão, né, que seja um lugar adequado, limpo, enfim, para dormir. O que é importante? Um bebê recém-nascido, ele vai mamar no peito e muito provavelmente você vai colocar ele dormindo no berço. Mas um bebê maiorzinho, que não mama e já está dormindo, é importante que ele tenha essa autorregulação de aprender a dormir sozinho, né? Se não é aquela criança que acorda 2, 3 da manhã e chora, porque ela só sabe dormir se estiver no colo, porque ela só aprendeu assim, né? Se a gente começa a agitar à noite, tem muita tela, tem muita brincadeira agitada, tudo, aquela criança ela não vai entendendo que aquele momento é o momento de dormir. Então, desde muito pequenininho, é importante investir nessas rotinas de sono. Ah, mas como eu vou ler para um bebê de 3 dias? Não, você pode pegar uma história e ler uma poesia para você, vai ser um autocuidado. Você pode ouvir uma música relaxante, uma música clássica, uma música que você gosta que seja relaxante, né? E tá propiciando esse ambiente para a criança ir aprendendo a dormir, né? Sempre com muito amor, muito carinho, mas a criança precisa aprender a dormir. E eu brinco, eu sempre brinco no consultório, essa é a regra de ouro. Eu sempre falo que essa regra assim, vale muito. O bebê tá dormindo no berço, ele acordou de madrugada, e aí ele fala, né? Ele faz um monte de barulhos. Que para nós adultos, o gemido dá uma impressão de dor. Então a gente vai lá e já quer acolher logo aquele bebê. Só que é o único modo desse bebê comunicar é gemendo ou chorando. Não existe outro modo dele se comunicar, né? Então, quando o bebê tá lá, eu brinco, deixa. Ele não tá precisando da nossa ajuda. Se ele chorar, sim, ele tá precisando da nossa ajuda. Chorar de verdade. Não gemido mais forte, né? Então, assim, chorou, eu brinco, abre só um olho e vê que horas são. Se for lá 2h34, quando for 2h35, tá na hora de acolher. Não faz mal se vai passar 60 segundos ou 2 segundos, porque a hora tá acabando. Eu brinco que é só um tempinho pra gente ver se aquele bebê realmente precisa de ajuda. Porque se a gente não dá a oportunidade dele se autorregular, a gente não vai ensinar ele a dormir. E aí ele vai precisar ir lá colocar chupeta, né, para os que chupam chupeta, ir lá e balançar, ir lá e pegar no colo. Aquela criança que não dorme se não for amamentada, né? Então eu sempre falo, espera, tá chorando, precisa de ajuda. Vai lá, acolhe, troca uma fralda se precisar, confere antes de dar de mamar, vê se aquela criança tá realmente precisando mamar, né? Se não é só um chorinho porque tava desconfortável, tava com frio, tava com calor. Então, essas são dicas sempre boas pra gente aprender a dormir, né, Rô? Não, tá ótimo, viu? Eu só vou fazer um comentário, porque assim você falou assim, essa questão do aprendiz, o sono é um comportamento aprendido. Existem alguns fatores genéticos, mas eu vou só citar. O que a gente sabe que é genético, assim, é esse comportamento, se vai ser mais matutino, mais vespertino. Isso sim. Então você tem na mesma ilha, tem todo mundo que acorda e tem todo mundo que acorda à tarde, né? Às vezes, só que às vezes o casal, às vezes um é matutino e vespertino, aí é meio complexo aí. Mas, enfim, esse componente e alguns transtornos do sono aí que tem uma predisposição maior, mesmo a apneia, por questões de conformação facial, você pode ter uma predisposição um pouco maior. Os transtornos despertar, então sonambulismo, terror noturno. Então, tem alguns que têm componente genético. Mas, assim, boa parte das vezes das crianças que a gente vê aí com queixa que parece sono é comportamental, não tem nada de genético mesmo. É isso aí que você falou. Porque no consultório é muito comum, né? A gente fala, mas ninguém dorme em casa, então eu queria um remédio para dormir. Eu posso dar esse calmante para o meu filho? Agora tem que estar na moda, né? Dos calmantes naturais que realmente não fazem muito mal tomar. Mas veja, eles não são milagrosos, a medicação não é milagrosa. Enquanto a gente não melhorar as rotinas, enquanto a gente não investir em ensinar, a gente não vai conseguir um bom resultado, né? Bons resultados requerem esforço. Então a gente olha, né, aquela filha
Ai, mas, gente, a filha do meu vizinho, a filha do meu amigo que acabou, ela dorme a noite inteira, é o máximo. Lógico que tem bebês mais fáceis, que nascem com temperamento mais fácil, isso é real. O temperamento, ele é genético e ele é herdado. Então, mas o temperamento, ele é uma característica. É você ter olho azul, você ter olho marrom, você ter olho verde. Ele não é bom ou mal. Ele é o que ele é, né? E como a gente lida com ele, que é a questão. E se a gente tiver, de novo, bons hábitos aí desde pequenininho, ótimo, mais fácil. Poxa, mas eu sempre tive maus hábitos e agora meu filho tá lá na minha cama, eu não consigo tirar, eu não aguento mais, enfim. Então, assim, sempre é tempo, gente. A gente sempre pode aprender e a gente sempre pode ensinar, né? Então, de passinho em passinho, a gente sempre consegue melhorar. É um fato. Se você tem muita dúvida, com certeza o seu pediatra pode te ajudar aí. E se quiser, eu e a doutora Rosana estamos disponíveis para ajudar na medida do possível também, né, Rô? Não, isso aí que você falou, às vezes é importante ajustar a dinâmica familiar, ver quem são as principais pessoas que cuidam da criança, né? Porque às vezes tem múltiplos cuidadores. Agora na pandemia, não, agora está mais simples até, né? Mas dependendo da situação, tem avô, tem avó, tem vizinho, tem babá, dependendo da configuração da família. Então você tem que, eu falo, a gente tem que fazer uma reunião de alinhamento, todo mundo entra em acordo, tá? Todo mundo fica assim, sabe, coisa de empresa, assim, então vamos todos aí falar a mesma língua, então vai dormir todo dia nesse horário, e assim, e organizar mesmo a dinâmica familiar, porque às vezes os pais têm hábitos muito ruins. Então não tem jeito, às vezes você tem que ajustar aí até o sono da família. Tem que brincar, falar, a gente tem a casa, tem que dormir junto, entendeu? Tem que botar Exato. a casinha para dormir junto, não adianta, porque senão se é complicado, sabe, Marcela, quando eu vejo trabalhadores em turnos. Isso é complicado quando a família tem trabalhadores em turno, principalmente profissionais da saúde, porque ficam entra e sai aí na casa, né? E a criança às vezes não entende muito bem o que está acontecendo, né? É. Ah, olha, fizeram uma pergunta ótima para mim essa semana também. Criança pode tomar melatonina e quando ela é indicada se sim? Tá na É, moda. pode tomar, pode tomar. Ela, assim, tem poucas indicações na infância. Existem algumas situações, até algumas síndromes, que elas têm algumas alterações com melatonina, então a gente repõe, tá? Existe uma situação para as crianças que têm alteração do desenvolvimento importante, por exemplo, crianças com espectro autista, eles têm muita alteração de sono. E os trabalhos mostram que realmente assim, a melatonina melhora o sono dessas crianças. E outras situações específicas. Criança que tem muita alteração de ritmo, que às vezes acaba cada dia dormindo no horário, a família tem, por algum motivo, tem muita dificuldade de acertar, às vezes a gente dá melatonina por um período curto. Quando tem, assim, a gente vê que tem uma instabilidade do sono assim, muito permanente, às vezes é uma criança que já tem algum quadro neurológico, psiquiátrico, às vezes a gente dá para estabilizar. E a gente dá dose muito baixinha, sabe? Muito baixinha mesmo, que é só para estabilizar. Mas assim, aqui no Brasil é meio complicado, porque a gente tem que mandar manipular, ainda não é uma coisa aí que é liberada. Muito interessante, né? E a gente também tem que lembrar, você falou dos transtornos do espectro autista, que são crianças que realmente têm distúrbios do sono mais importante, né, Rosana? Sim, a gente acaba vendo, e às vezes você vê até retrospectivamente, fala, nossa, como ele já tinha dificuldade para dormir, então a família tem que. E aí é um cuidado mais especial ainda, justamente para essa criança já tem uma alteração de desenvolvimento, de linguagem, é muito importante também cuidar do sono da criança. Marcelo, sabe o que eu estou vendo na minha conta aqui? Faltam 4 minutos, é isso? Opa, calma aí, deixa eu olhar. Eu Faltam olhei, três. calhei com. A gente fala muito, hein, Marcelo? Meu Deus, hein? Eu A achei que a gente gente falava fala muito. metade aqui, mas tem uma pergunta aqui de alguém aqui, ó. Ó, Vamos A responder Dani aí a última perguntando. pergunta. Dani, você será a última, derradeira. Bebê com quase 2 anos ainda acorda de madrugada, a cada 2 horas para mamar.
Como dissociar o sono da mamada? Vamos passar numa consulta com a doutora Marcela e com a doutora Rosana. Nossa, essas insônias comportamental de associação, às vezes é complicado, viu? Olha, porque justamente aí você tem que tentar ir espaçando, fazendo aquelas técnicas aí de cognição, aí tentando espaçar, mas é muito ruim, né? E aí senão você vira um transtorno alimentar do sono aí, né? Mas você sabe que é bem comum, viu? É bem comum Exato, isso é bem comum, não é uma dúvida incomum, né? E muitas vezes aí é uma inabilidade da mãe de reparar. Com certeza essa criança não sente mais fome. 2 anos ela não precisa mais comer de madrugada, com certeza, né? Então precisa aí ajustar bem essa rotina. E é o que eu falo, a mãe vai ter que ter consciência que isso não é a necessidade do filho dela, que a necessidade do filho dela é dormir. Então vai ter que fazer essa dissociação. Vai ser sim frustrante para a criança. Essa criança vai chorar a princípio, porque vai ser muito frustrante. Mas isso não significa que ela vai ser abandonada pela mãe. A mãe pode estar ali presente, do lado, ajudando, mas ela vai ter que ser firme de não dar esse peito, né? Então, começar fazendo essa dissociação da mãe estar ali presente, ajudando, mas sendo firme de não dar esse peito, que não é a necessidade da criança, é a vontade dela, mas não é a necessidade. Né? tem isso que tomar cuidado. Tomar cuidado e com esses ajudar condicionamentos, né? A ter esse distanciamento da mãe que está na hora dela começar a ter esse distanciamento maior, ajudar na independência, senão vai ser aquela criança, né, cada vez mais infantilizada. É difícil a gente falar isso para uma criança de 2 anos. Os pediatras conseguem entender um pouquinho mais sobre isso. Mas para a gente melhorar a autoestima dessa criança, né, esse autocontrole e tudo mais, é muito importante que essa dissociação seja feita assim. Mas a gente pode conversar mais sobre isso em outra live, né, Rô? Porque a gente tem, assim, assunto para uns Não, 5, agora eu 6, quero uma live 7 dias seguidos. gente. Porque eu e a Marcela, a gente tinha combinado que quando a gente fez, acho que foi em abril, mas que a gente ia fazer uma live pós-pandemia. E seria por volta de dezembro. Só que isso que aconteceu não é uma live pós-pandemia, pessoal. Mas a gente promete fazer uma live aí pós-pandemia. Que eu espero que seja em pós, daqui a poucos meses, com todo mundo vacinadinho já. Amém. Mas eu acho que acabou o nosso tempo aqui, viu? Olha, engraçado que não tá aparecendo, né? Porque o Instagram, ele é meio assim, ele cai de uma vez, né? Exato. Mas, Marcela, muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada pelo convite. Agradeço você ter sempre aceito o convite. É difícil, porque eu nunca sei na live se eu chamo você de doutora Rosana, essa amizade junto com o médico é difícil. É que você já virou amiga de muitos anos. Você já virou amiga, né? Igual a Dani que tá mandando. A gente fez uma live para contar a nossa história juntas, né? É verdade. Isso. Muito e eu agradeço as perguntas aí. Agradeço a participação e então. as perguntas aí, ó, bem interessantes aí. Viu? Fabiana, obrigada. Isso. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação de todos. Quem tiver qualquer dúvida, manda no meu direct ou da doutora Rosana, ou deixa comentário que a gente vai tentar responder sempre todas as dúvidas. A gente espera sempre contribuir para melhores noites de sono. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de dormir. Acho que é por isso que eu gosto de ensinar a dormir. Eu também. O paciente sempre me pergunta se eu durmo bem, eu falo sim. Curiosidade engraçada. Muito bom, muito bom. Então tá bom. Foi ótimo, foi maravilhoso. Tchau, tchau, gente. Tchau, e até a próxima. Olha, obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Não esquece de salvar. Vou salvar.